observação das mudanças curriculares para a educação básica na história recente do Brasil leva à percepção de um movimento de gradual centralização desse currículo. Considerando como recorte o período imediatamente posterior à redemocratização, com todo o peso da consolidação de políticas neoliberais para a educação, até a culminância com os processos de implantação da BNCC nos estados, passando por momentos de ora afrouxar, ora recrudescer essa centralização, pode-se perceber que a ideia de um currículo prescrito único e com abrangência nacional foi ganhando formas cada vez mais definidas. Esse movimento de centralização é observado aqui como apenas um dos sintomas de um problema maior e mais profundo que gira em torno da seguinte questão: quais interesses realmente são atendidos com a implantação de uma base comum nos moldes sob os quais ela tem se dado no Brasil? Eu sou Natália Pessoni e nesse Unguento do Ogro vamos falar sobre os problemas em torno da BNCC de História atualmente em vigor no Brasil. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. É sabido que a construção e implantação de um currículo é um evento conflituoso em si, dada a diversidade de interesses e de outros fatores em disputa durante esse processo. Os próprios debates que explodiram entre historiadores e professores de história na metade da década passada acerca da primeira e da segunda versão da BNCC dão uma ideia dessa disputa de interesses. Tendo sido a primeira bastante desafiadora do ensino tradicional de história e a segunda propondo um retorno até certo ponto conservador frente ao anterior, nota-se que tanto a criação da base comum para a história quanto a sua consolidação tornaram ainda mais evidente a urgência de que se intensifiquem os debates acerca das bases em que deve se fundar uma aprendizagem em história realmente significativa para a vida dos cidadãos em idade escolar. No fim das contas, foi consolidada uma terceira versão que diverge bastante das anteriores e que recebe as mais diversas críticas quanto ao seu explícito alinhamento às propostas defendidas pelos chamados reformadores empresariais do currículo, concentrados principalmente no movimento Todos pela Educação e no movimento pela Base Nacional Comum. Isoladamente, é possível que tal movimento de implantação de um currículo comum tão abrangente tenha sido visto com bons olhos por algumas áreas científicas correspondentes no ensino básico, principalmente pelo argumento simplista e amplamente aceito de que um aluno que se deslocasse para qualquer região do Brasil durante o ano letivo não seria prejudicado pela diversidade dos conteúdos. No entanto, do ponto de vista específico da história, enquanto disciplina escolar, esse processo tem significado um gradual abrir mão de aspectos importantes, cujo resgate futuro demandará grande esforço dos profissionais do ensino de história, conscientes desse problema, no sentido de reverter o fato de que a atuação desses professores no ensino básico, nos moldes da BNCC, tende a se restringir à de um mero executor do currículo, que se afasta cada vez mais das especificidades das reflexões potencialmente transformadoras que a ciência histórica possibilita em contexto escolar, em detrimento de um modelo de educação enraizado na proposta de competências e habilidades que tanto agrada os setores empresariais, que são os grandes entusiastas da implantação de um currículo tão amplo e com fundamentos sobre os quais se consolidou. O levantamento dos problemas de uma centralização desse tipo para a educação se faz mediante dois aspectos, um mais geral e outro bem específico da história. No aspecto mais geral, deve-se considerar o fato de ser o Brasil um país com proporções continentais e extremamente diverso culturalmente. Por conta disso, estabelecer um padrão curricular com essa amplitude implica inevitavelmente na supressão de alguns aspectos regionais em detrimento de outros, sendo quase possível prever quais regiões têm seus eventos valorizados para o que se considera um saber nacional ou constituidores de uma identidade nacional,
preterindo-se assim, pelo menos do ensino formal, aspectos das demais regiões. Mesmo que o discurso tenha sido o de que a implantação da BNCC nos estados deveria cumprir esse papel de contemplar o aspecto regional, observa-se que há pouco espaço para que isso seja efetivo na base, ocorrendo, então, como foi verificado no documento curricular para Goiás, por exemplo, que quase sua totalidade é uma cópia do texto proposto pela BNCC sem alterações significativas, pelo menos na seção de História. Mais especificamente em relação à história, essa centralização curricular, diluidora de aspectos regionais e de demandas locais, se torna preocupante por reforçar o distanciamento do currículo em relação aos objetivos e reflexões propriamente da história, aproximando-se assim de uma perspectiva mais conteudista, no sentido cronológico e factual do termo. Esse distanciamento contribui para que as noções de habilidades e competências tão gerais e tão aclamadas pelos currículos recentes, com base em experiências e concepções ideológicas difusas, mas que atendem aos interesses do mercado, dificultem a construção de outras habilidades e competências voltadas para uma reflexão propriamente histórica ou contribuidora da formação de uma consciência histórica de tipos mais complexos e sofisticados. Segundo Jörn Riesing, a consciência histórica tem uma função prática, confere à realidade uma dimensão temporal, uma orientação que pode guiar a ação intencionalmente através da mediação da memória histórica. Pode-se chamar essa função orientação temporal. Sendo assim, a partir dessa ideia do historiador alemão, podemos concluir que uma educação que contribua para a construção de tipos mais sofisticados de consciência histórica contribuiria assim para a formação de cidadãos mais autônomos e capazes de orientar intencionalmente suas ações diante das demandas de seu tempo, de uma forma mais complexa e ampla. Já uma educação baseada em habilidades e competências genéricas, tais como as da BNCC, que se concentram em um pragmatismo do mobilizar conhecimentos para resolver demandas de situações, problemas práticos de forma imediata, atende exclusivamente ao mundo do trabalho no sentido de contribuir para a formação de um trabalhador flexível, resiliente, obediente, proativo. Essa segunda forma, então, parece muito mais interessante para o mercado que uma formação integral e crítica. Tendo em mente os problemas apontados acima, que têm se manifestado nos diversos estados brasileiros neste momento de consolidação dos currículos locais, a partir da BNCC, entender o processo de centralização curricular desde a redemocratização é importante não no sentido de se tentar compreender a BNCC como parte de um grande plano maquiavélico de controle curricular desde o fim dos anos 80, pois é impossível para os historiadores fazerem esse tipo de inferência. No entanto, observando esse percurso, torna-se clara a ideia de que, à medida que os ideais neoliberais se consolidaram na sociedade brasileira pós-redemocratização, estruturou-se um cenário ideológico propício para que o currículo, caracterizado pela defesa dos interesses empresariais, ganhasse força, principalmente num contexto de instabilidade política pós-golpe contra a presidenta Dilma. Muitos podem afirmar que o currículo nem tem tanto peso assim na prática e que, frente a esse problema, basta que o professor, consciente dessas questões, feche a porta de sua sala e conduza sua aula da forma que julgar mais adequada. Deve-se lembrar, porém, que as avaliações em nível nacional que verificam a aprendizagem dos alunos são constituídas tendo como referência a BNCC e são decisivas para a chegada de recursos financeiros nas escolas. Dessa forma, professores se tornam reféns da base, e para romper com essa estrutura, é importante que essas discussões ganhem espaço na sociedade, pelo menos entre as pessoas e instituições que realmente estão preocupadas com a educação de qualidade. Se você gostou desse episódio, acompanhe o nosso podcast na plataforma de sua preferência. E você pode também nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Além do mais, você pode nos apoiar financeiramente participando da nossa campanha de financiamento coletivo por meio do Catarse, que está no link abaixo, ou então compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais.
Obrigada e até o próximo episódio.